Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então de 3 salmos, né? O primeiro, 49, de Corá, dos filhos de Corá. O segundo, de Asaf, que foi um músico na época que Davi foi transportar a arca, né? Um levita, né? Músico. E o 51, que é um salmo muito importante, que eu creio que vai quebrar muitos paradigmas. E você deve estudar esse salmo junto comigo. É muito importante você ter o conhecimento dele. No Salmo 49, os filhos de Corá falam para as pessoas não ficarem vendo a prosperidade dos ímpios, porque o ímpio sem sabedoria, o rico, né? Pessoa que possui bens, ele vai definhar e vai passar. Mas ele tinha uma esperança, a mesma esperança que nós temos, a certeza. No verso 15, ele diz que Deus remirá a nossa alma do poder da morte. Em 1 Coríntios capítulo 15, você leia 15 todo, Jesus, o último inimigo que ele tem que destruir é a morte, e ele vai destruir na volta dele, quando nós vamos ressuscitar e ter um corpo glorificado. No Salmo 50, Deus fala sobre os sacrifícios que eram oferecidos a ele, né, pelo povo de Israel. E ele fala que esses sacrifícios não valem nada porque não são com o coração puro, que dele são todas as coisas, que todas as coisas, os animais, tudo já pertence a ele. E ele fala que aquele que oferece sacrifício de ações de graça, esse que me glorificará. E o que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Salmo 50, 23, preparar o caminho. Essa é a nossa parte, permanecer no caminho estreito e apertado, perseverando em obedecer e cumprir aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E nós veremos a salvação. Você sabe quem é a salvação? Jesus, aquele que vencer, né? Apocalipse diz, Apocalipse capítulo 3, capítulo 2 e 3, 7 vezes o vencedor herdará essas coisas. Então seja um vencedor, persevere no caminho, prepare o caminho para que você possa conhecer a salvação de Deus e ofereça sacrifícios de ações de graça. Ou seja, levanta hoje e oferece você para Deus. Você sabia que Deus quer você? Quer o seu coração, Deus quer te usar, Deus quer transformar o mundo através da sua vida, porque Deus habita em você. Deus quer que você seja usado para arrancar pessoas das trevas para a luz. Então hoje levante, indiferente do que você está passando, do que você está sentindo, né? Fala, Deus, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Usa a minha vida, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você vai prestar atenção no Salmo 51. É um salmo muito importante para você ter um conhecimento de muitas coisas que você aprendeu errado. Esse salmo é um salmo que Davi escreveu depois que o profeta falou para ele o que ia acontecer com ele, pelo fato dele ter deitado com Batseba e colocado o marido dela para morrer na linha de frente. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele, num momento de lapso, só pode ser. A gente fica pensando como que Davi cometeu isso, e eu te respondo. Se você ler o texto da queda de Davi com Batseba, você vai ver que os homens dele foram para a guerra e Davi ficou no seu palácio e acordou tarde. Lá fala, acordou tarde e passeando pela varanda lá, ele viu uma mulher tomando banho. E ele mandou buscar, deitou com ela, e ela engravidou, e ele mandou chamar o marido dela veio, ele mandou o marido deitar com ela, ele não quis, porque os outros não estavam deitando, e por fim Davi teve que colocar ele para morrer, praticamente matou esse homem, e tomou a sua mulher e casou, e falou, agora tá tudo bem, ela é viúva, eu caso com ela, tá grávida do meu filho, eu consegui ocultar de tudo, de todos o meu pecado, mas ele não conseguiu ocultar daquele que vê mente e coração. A maior burrice de um ser humano é tentar esconder de Deus algo que ele já sabe. Deus já sabe tudo que você fez. Deus já sabe as suas transgressões e o que ele quer hoje não é te julgar nem te condenar por elas, mas é perdoar as suas iniquidades. E quando Davi escreve o Salmo 51, ele implora a Deus para não retirar o espírito dele. Presta atenção. Toda pessoa em Israel que era ungida, rei, sacerdote, nazireu, ou uma pessoa que fosse ungida, o Espírito de Deus tomava posse dele.
Leia 1 Samuel capítulo 10, verso 1 e 1 Samuel capítulo 10, 10. Veja Saul. Você vai ver Davi também, o Espírito se apoderando dele. E agora ele implora para Deus não tirar o Espírito dele. Isso é uma coisa que nós temos que aprender hoje. O Espírito Santo de Deus, ele vai embora. Ele vai embora de um rei como esse que pensou em ocultar de Deus o seu pecado. Mas aí Davi no Salmo 51, ele fala: confessei o meu pecado. A melhor opressão para qualquer ser humano é confessar o seu pecado. Porque Deus, o profeta vai falar para ele: Davi, Deus perdoou o seu pecado. Sim, agora a consequência dele, não. O filho que ele tinha com ela, Deus falou que ele ia morrer. E a espada nunca mais apartaria da casa dele. Mas o Salmo 51, no verso 5, ele fala: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Muitos da linha doutrinária calvinista pegam essa resposta, essa fala de Davi, para dizer que toda criança nasce em pecado e criança vai para o inferno. É uma doutrina louca, porque o próprio Jesus, em Mateus 18, você lê lá, ele falou que das criancinhas é o reino dos céus. Então o menino, enquanto ele não tem uma maioridade espiritual, ele está salvo. Ele não tem consciência e discernimento. Uma pessoa que tem um problema mental, como é que Deus vai condenar uma pessoa que não tem discernimento? Como que ele vai condenar uma pessoa de 2 anos, 6 meses, 8 meses? Mas a doutrina da predestinação pesa mais do que a própria palavra. Vou repetir: toda criança, enquanto não tem discernimento, ela está salva. Quem falou isso é Jesus. Para mim, a autoridade máxima não é Calvino, não é Armínio, não é Lutero, é Jesus. E Jesus falou: delas é o reino dos céus. E ele falou mais: que se você não se converter e não se transformar, ter um coração puro como o de uma criança, de forma nenhuma você entrará no reino dos céus. Então, como que se explicar essa palavra de Davi? Em pecado me concebeu minha mãe. Então, será que eu casei certo? Tenho um filho com a minha esposa? Então, esse menino nasce com pecado? Em Provérbios diz que a tendência ao pecado está na criança desde a sua meninice. Ou seja, eu não vou precisar ensinar um menino a pecar, ele vai aprender sozinho. Agora, quanto a esse pecado de morte espiritual, de separação de Deus, esse pecado que me matou e eu tive que nascer de novo, que está em Efésios 2:1, eu estava morto e Jesus, quando eu nasci de novo, me deu vida. Não é esse pecado, não é isso que Davi está falando. Se você conhecer a história de Davi, você vai ler com calma 1 Samuel 16, você vai ver que Davi tinha 7 irmãos, que diz que Samuel foi até Belém, Davi é de Belém da Judéia, para consagrar um dos filhos de Jessé rei. E quando ele chega, os presbíteros, a palavra ancião, presbíteros, homem de respeito, é a mesma, chegam até a porta da cidade para receber o profeta. Agora, os detalhes são importantes. Eles chegam tremendo, presta atenção. Por que tremendo? Se você ler em 1 Samuel capítulo 3, se eu não me engano, no verso 9... Deus não deixava nenhuma palavra de Samuel cair por terra. Sabe o que é isso? Se esse homem chegasse lá em Belém, virasse para qualquer presbítero daquele e falasse assim: você está morto, aquele homem morreria. Então era um homem de muita autoridade. E aí ele chegou lá e falou com Jessé: hoje eu vou sacrificar na sua casa. Quando chegou na casa de Jessé, ele falou: põe os teus filhos aqui, porque certamente Deus vai escolher um desses reis. Imagina, um homem desse calibre chegar para você e falar que é para você colocar um dos seus filhos, que ele vai consagrar rei. Você deixaria algum no campo? Porque ele é pastor, ou porque ele é novo? Você ocultaria do profeta um dos seus filhos, um homem desse calibre, dessa autoridade? Você estaria correndo o risco dele falar assim: por que você não pôs esse? Então agora você vai morrer, se ele falasse isso para Jessé. Mas Jessé deixou Davi no campo. Por quê? Você vai ver que quando os filhos de Jessé forem passando, Deus vai falar: eu rejeitei, porque eu não vejo como você vê, Samuel, você
Jessé, eu não estou vendo a altura dele, não estou vendo a experiência bélica dele, mas eu estou vendo mente e coração. E ele fala que o Senhor não vê como o homem vê. Leia 1 Coríntios todo, você vai ver que Deus chama as coisas loucas para envergonhar as sábias. E havia um no campo. Você sabe por que Jessé não colocou Davi? Você tem que ler os detalhes. Você vai ver que Davi era ruivo, a Bíblia cita a aparência dele. Ele era diferente dos seus irmãos. Quando ele vai levar queijo, coalhada para os seus irmãos o maltratam, tratam ele mal. Será porque ele era ruivo, pequeno, que tratava mal, ou porque ele era um bastardo? Você vai ler em Mateus capítulo 1, que não fala o nome da mãe de Davi. Então, em pecado me concebeu minha mãe. A mãe dos irmãos de Davi não é a mãe de Davi. Davi é um fruto de um caso de Jessé com uma outra mulher, e Jessé criava ele. 8 filhos, o oitavo, Davi era o oitavo. E Davi, ele era um pastor de ovelha, um homem segundo o coração de Deus, mas era bastardo. A Bíblia, na genealogia de Jesus Cristo, presta atenção, nós temos Raabe, uma prostituta que se converteu, que ocultou os espias. Nós temos Pérez, Tamar, o fruto do sogro com a sua nora. E nós temos, não é de admirar, uma moabita, Ruth, que se converteu, que falou: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. E nós temos nada mais do que Davi, que é um filho bastardo, mas é um homem segundo o coração de Deus. Então, por isso, em pecado me concebeu minha mãe. Ter filho nunca foi pecado. Leia o Salmo 127. Se você casou direitinho, é certo, tem um filho, qual é o pecado? Outra coisa, a criança não vai carregar o pecado da mãe nem do pai. Em pecado me concebeu minha mãe, é num ato pecaminoso dela com Jessé. Então ele foi concebido diante de um ato pecaminoso. Ela não era casada com Jessé. Se você ler o Salmo 127, e lá está escrito que feliz é o homem que enche a sua aljava de filhos. Então Deus está mandando você encher a sua casa de pecado, de filhos? Lógico que não. Se toda criança que nascesse em pecado, era melhor você nem ter filho. Porque senão você está enchendo sua casa de pecado, né? A criança Davi em si não nasceu em pecado original de coisa nenhuma. Mas num ato pecaminoso do seu pai com a sua mãe. E Davi no Salmo 51, ele pede perdão, ele implora a Deus para não tirar o espírito dele. E ele dá um motivo, tá? Se o Senhor não retirar o espírito de mim, eu vou convencer os pecadores a não fazer o que eu fiz. Olha só, Deus me perdoa, porque se o Senhor me perdoar, eu vou ensinar as pessoas a não fazerem isso que eu fiz com a mulher de Urias e com Urias. E Deus perdoa. Não tira o espírito, mas a consequência do pecado ele não tira. Até hoje os judeus lutam pela espada por causa do pecado de Davi. A espada nunca mais apartará da sua casa. A morte entrou, o filho dele com Batseba vai morrer. O primeiro filho, o fruto desse adultério. Outra coisa interessante, Davi não colocou a culpa em Batseba. Ele falou: eu pequei, e o Senhor vai ser justo em fazer o que quiser. Que Deus te abençoe e te guarde, que você aprenda com Davi. Veja a salvação de Deus, como diz o Salmo aí, ó. Aquele que prepara o seu caminho vai ver a salvação dele. Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha um dia abençoado. Ouça esse áudio mais de uma vez e pegue a Bíblia e acompanha para você aprender em nome de Jesus. Fica na paz.